Elias é um homem cujas mãos narram uma vida inteira de sacrifício. Ex-trabalhador da construção civil, seus dedos são marcados por cicatrizes e calos, testemunhas silenciosas de anos erguendo estruturas que ele mesmo jamais poderia habitar. Ele vive em uma casa modesta no final de uma rua residencial estreita, um lugar onde o silêncio costumava ser a regra, não a exceção. Sua vida, agora mais lenta devido aos anos de esforço físico, gira inteiramente em torno de Sofia. A menina, de apenas 7 anos, possui uma doçura que contrasta com a fragilidade de sua saúde. Sofia sofre de uma condição respiratória severa, o que torna o ar, por vezes, seu maior inimigo. Para Elias, cada respiração da filha é um milagre que ele protege com a própria vida, mantendo tanques de oxigênio sempre prontos e um canal direto com a emergência local. A rua onde moram é um gargalo urbano, um corredor apertado onde o acesso de veículos grandes como ambulâncias depende de uma disciplina rigorosa dos moradores. Consciente disso, Elias instalou placas artesanais de proibido estacionar em frente à sua rampa de acesso. Não era por capricho, mas por uma necessidade vital de garantir que, em uma crise, o socorro pudesse chegar até sua porta sem obstáculos. No entanto, o respeito que Elias dedicava à vizinhança não era recíproco por todos. Recentemente, um novo elemento passou a perturbar a paz daquela via. Marcos, um empresário cujas ambições eram tão grandes quanto seu ego, decidiu que as regras de trânsito eram sugestões meramente opcionais para alguém de seu status. Dono de um carro esportivo de luxo, uma máquina de engenharia alemã cujo brilho metálico parecia insultar a simplicidade das casas ao redor, Marcos trabalhava em um prédio comercial nas proximidades. Para economizar exatos 3 minutos de caminhada, ele passou a estacionar seu veículo exatamente em frente à rampa de Elias, ignorando as placas e o bom senso. Certa manhã, Elias, com a calma de quem já viu muito da vida, aproximou-se de Marcos enquanto este descia de seu carro. Com o chapéu nas mãos e um tom de voz suplicante, ele explicou a situação de Sofia. Falou sobre a ambulância, sobre os minutos que salvam vidas e sobre a importância daquele espaço livre. Marcos, porém, sequer tirou os óculos escuros. Ele olhou para Elias de cima para baixo, com um desprezo que doía mais que um golpe físico. Antes de dar as costas, soltou uma frase que ecoaria na mente de Elias por dias. Ele afirmou com uma risada cínica que o valor de um único pneu de seu carro valia mais do que toda a casa de Elias e que não perderia tempo discutindo com quem não tinha onde cair morto. A tensão atingiu seu ponto de ruptura em uma terça-feira chuvosa. O céu desabou em uma tempestade violenta e a umidade trouxe consigo o pior pesadelo de Elias. Sofia começou a ter uma crise respiratória aguda, sua pele empalidecendo enquanto lutava por oxigênio. O pânico controlado de Elias o levou ao telefone, e em minutos o som das sirenes pôde ser ouvido ao longe. Mas o som não se aproximava. O carro de Marcos estava lá, travado e atravessado, bloqueando a entrada da rua de tal forma que a ambulância ficou presa a 2 quarteirões de distância. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está assistindo. Desesperado, vendo que o tempo era um luxo que Sofia não tinha, Elias envolveu a filha em um cobertor e correu para a chuva. Ele carregou o corpo frágil da menina nos braços, tropeçando na lama e sentindo o frio penetrar seus ossos, enquanto atravessava a distância que o carro de Marcos havia transformado em uma barreira intransponível. Cada segundo parecia uma eternidade. O choro de Elias se misturava à água que caía do céu, enquanto ele entregava Sofia aos paramédicos, exausto e com a alma estraçalhada pela injustiça. Horas depois, sob as luzes frias do hospital, Elias recebeu a notícia de que Sofia estava estabilizada, mas o atraso no atendimento quase fora fatal. Ao retornar para casa, ele caminhou lentamente pela rua deserta. O carro de Marcos ainda estava lá, brilhando sob o poste de luz, como um monumento à arrogância. Elias parou diante do veículo e o encarou. Não havia mais lágrimas, nem gritos. Em seu olhar, surgiu uma calma gélida e perigosa. Ele conhecia materiais, conhecia estruturas e sabia exatamente como destruir algo de dentro para fora.
Marcos achava que seu carro era seu maior tesouro, mas ele estava prestes a descobrir que havia despertado um gigante que não tinha mais nada a perder. Sofia estava fora de perigo imediato, mas as palavras do médico ainda ecoavam nos ouvidos de Elias como um trovão constante que se recusava a cessar. Mais 5 minutos, Elias, e o resultado seria irreversível, disse o doutor, com o rosto marcado pelo cansaço extremo de quem luta contra o tempo todos os dias naquela unidade de terapia intensiva. Aquela frase não trouxe o alívio esperado. Trouxe, em vez disso, uma clareza cortante e gélida. Elias, que passara a vida inteira construindo alicerces sólidos para os sonhos de outras pessoas, percebeu naquele momento que precisava demolir a impunidade que quase lhe roubou o que havia de mais sagrado em sua existência. A tristeza profunda que o consumia sob a chuva torrencial transformou-se em uma determinação silenciosa e absoluta, uma espécie de justiça que não se encontra em manuais de direito, mas na precisão técnica de quem conhece profundamente a resistência do concreto e a força da gravidade. Cada vez que ele olhava para o peito da pequena filha subindo e descendo em um ritmo agora regular, a promessa de que Marcos nunca mais colocaria ninguém em perigo se fortalecia em seu coração ferido. No dia seguinte, o sol nasceu pálido e indiferente sobre a rua estreita, refletindo-se nas poças de lama que a tempestade da noite anterior deixara como cicatrizes no asfalto. Elias estava sentado em sua pequena varanda de madeira, observando o movimento da via, quando o som estridente do motor esportivo rasgou o silêncio matinal. Marcos apareceu pouco depois, mas não trazia consigo um pedido de desculpas, uma expressão de arrependimento ou sequer uma pergunta sobre a saúde da menina. Pelo contrário, ele estava visivelmente furioso. Ao notar a multa de trânsito colada no para-brisa impecável, o empresário caminhou até o portão de Elias com passos pesados e autoritários. Ele sequer mencionou o episódio da ambulância. Em vez disso, começou a gritar sobre assédio legal e ameaçou processar Elias por ter acionado a fiscalização urbana. Marcos gesticulava de forma agressiva com as chaves do carro na mão, alegando que seu tempo pessoal custava milhares de reais e que Elias pagaria caro por cada centavo daquela infração administrativa. Para Marcos, a quase morte de Sofia era apenas um detalhe estatístico e irrelevante diante de seu orgulho ferido. Elias ouviu cada insulto em um silêncio sepulcral e inquietante. Ele não retrucou as ofensas baixas, não levantou o tom de voz, nem buscou a compaixão daquele homem desprovido de alma. Apenas observou o agressor à sua frente, notando detalhes que antes sua própria humildade o impedira de enxergar com nitidez. A arrogância desmedida de Marcos não era apenas um traço de personalidade, era um escudo frágil que escondia falhas éticas muito mais profundas. Conversando discretamente com os vizinhos durante a tarde, Elias começou a juntar as peças de um quebra-cabeça sombrio e revelador. Ele descobriu, através de relatos sussurrados, que Marcos não estacionava ali apenas pela conveniência da proximidade do centro comercial. Aquele trecho isolado da rua era usado estrategicamente para esconder encontros extraconjugais e para a entrega rápida de documentos vinculados a transações ilícitas, longe dos olhos vigilantes de seus sócios e de sua esposa. Marcos acreditava que, por ser uma rua habitada por pessoas humildes e trabalhadoras, ninguém ousaria questionar sua presença ou monitorar seus movimentos escusos. Ele se sentia um fantasma intocável em um território que desprezava. Foi nesse momento de revelação que o plano de vingança começou a tomar uma forma definitiva na mente de Elias. Ele não pretendia simplesmente riscar a pintura perfeita do veículo ou quebrar um vidro lateral. Tais atos seriam pequenos e insignificantes diante da magnitude do crime cometido contra sua filha. Elias queria destruir o que o carro simbolizava para Marcos: seu status social, sua liberdade de ir e vir sobre os outros e sua sensação de impunidade eterna. Como ex-trabalhador da construção civil de elite, Elias possuía conhecimentos técnicos que o cidadão comum sequer imaginava existir. Ele sabia que o subsolo daquela rua escondia uma rede de esgoto antiga e extremamente precária, que a prefeitura planejava reformar há meses, mas que sempre acabava esquecida em alguma gaveta burocrática.
Usando seus velhos contatos de obra e o argumento inquestionável do risco iminente de contaminação que a obstrução da ambulância evidenciara, Elias conseguiu, com uma habilidade política inesperada, que a ordem de serviço fosse antecipada para aquele exato final de semana, sob o pretexto de uma emergência sanitária crítica. A mobilização na vizinhança foi rápida, eficiente e totalmente invisível aos olhos de quem passava. Elias conversou individualmente com cada morador, expondo com clareza o perigo mortal que todos corriam se Marcos continuasse a bloquear impunemente o único acesso viável da rua. A empatia coletiva pela pequena Sofia e o rancor acumulado pelo tratamento desdenhoso que o empresário dispensava, a todos criaram uma rede de cumplicidade inquebrável e poderosa. Ninguém diria uma palavra sequer às autoridades ou ao invasor. Durante as noites subsequentes, Elias começou a reunir materiais pesados e ferramentas industriais no fundo de seu quintal modesto. Blocos de concreto de alta resistência mecânica, sacos de cimento de cura ultra rápida e vigas de aço reforçadas. Ele preparou cada detalhe com a minúcia técnica de quem constrói uma catedral para a eternidade. Mas seu objetivo desta vez era projetar uma prisão de luxo feita de asfalto e pedra. Naquela sexta-feira à noite, a tensão no ar era quase palpável, como se a própria atmosfera aguardasse o desenrolar do destino. Marcos chegou tarde, como de costume, estacionando o carro esportivo de luxo com a mesma arrogância habitual, travando as portas com um bip eletrônico que ecoou como um desafio final na rua, agora silenciosa. Ele desapareceu na escuridão em direção ao seu destino secreto, confiante de que sua bolha de privilégio o manteria protegido de qualquer consequência mundana. Elias, vigiando cada movimento das sombras de sua janela, viu o momento exato em que a armadilha invisível se fechou definitivamente. Ele não estava sozinho naquela jornada. Seus antigos colegas de profissão chegaram em veículos discretos, trazendo o equipamento pesado necessário para a tarefa. O reforço era inesperado para quem olhasse de fora, mas a causa que os unia era nobre e urgente. Com as ferramentas posicionadas e o concreto pronto para ser despejado, Elias sentiu que a manhã seguinte traria uma realidade que Marcos jamais conseguiria comprar com todo o dinheiro que possuía. O silêncio da noite estava prestes a ser substituído pelo som metálico da justiça sendo moldada, centímetro a centímetro, em pedra bruta e inabalável. O silêncio da madrugada foi substituído pelo rugido abafado de máquinas pesadas e potentes e pelo movimento coordenado de homens que sabiam exatamente o que estavam fazendo. Sob o comando silencioso de Elias, a rua estreita transformou-se em um canteiro de obras frenético. Aproveitando a autorização emergencial para o reparo do esgoto que ele mesmo agilizara através de antigos contatos, a equipe trabalhou com uma precisão cirúrgica. Valas profundas foram escavadas ao redor do carro esportivo de Marcos, deixando apenas o espaço milimétrico sob os pneus como uma plataforma solitária e precária. Enquanto a escuridão envolvia o bairro, enormes blocos de concreto de alta resistência foram posicionados estrategicamente, cercando o veículo em um perímetro completamente intransponível. Não era apenas uma barreira física de concreto. Era uma declaração de que a impunidade tinha finalmente encontrado seu limite absoluto diante da justiça daquela pequena vizinhança. Quando os primeiros raios de sol tocaram o asfalto, o cenário que se revelava era absolutamente surreal. Marcos saiu de seu esconderijo com o ar de quem ainda governava o mundo, mas seus passos vacilaram ao chegar à esquina. Seu carro de luxo, o símbolo máximo de seu status, estava agora isolado em uma ilha de asfalto no centro de um abismo de obras. O pânico nos olhos do empresário foi imediato. Ele correu até a borda da vala, ferozmente gritando impropérios e exigindo que aquela bagunça fosse removida instantaneamente. Elias saiu de sua casa com uma calma profunda, carregando nos olhos a paz de quem cumpriu uma promessa sagrada. O empresário tentou avançar contra Elias em uma histeria feroz, mas foi contido pela presença de fiscais e policiais que já aguardavam nas sombras para o desfecho daquela operação. A humilhação estava apenas começando para o homem que se achava intocável. Enquanto Marcos tentava usar sua influência para intimidar os oficiais, um carro elegante parou no início do quarteirão. Dele saiu sua esposa, com o rosto marcado por uma decepção gélida. As fotos anônimas que Elias enviara,
detalhando as paradas frequentes do carro naquela rua para encontros escusos e sombrios, foram o golpe final em seu casamento. Marcos tentou balbuciar alguma explicação, mas as palavras morriam diante dos documentos que os fiscais traziam. Denúncias detalhadas sobre transações financeiras ilícitas que ele realizava ali, sob o pretexto de apenas estacionar exclusivamente. A presença das câmeras pesadas de uma equipe de TV local, convocada para cobrir a obstrução de obra pública, selou o destino de sua reputação perante toda a cidade, transformando o empresário em um exemplo público de desonestidade. O reboque especializado da prefeitura chegou sob os olhares atentos de toda a vizinhança. Devido à localização precária do veículo e à urgência de liberar o fluxo, o resgate foi executado de forma bruta. O chassi do carro rangeu enquanto os cabos de aço o içavam, danificando permanentemente a suspensão e a lataria valiosa que Marcos tanto prezava. Para ele, cada som de metal retorcido era uma facada em seu ego. Para os moradores, era o som da justiça sendo feita em tempo real. Marcos foi levado para prestar esclarecimentos, deixando para trás os destroços de uma vida construída sobre o desrespeito aos mais humildes. No auge do desespero, ele fora forçado a assinar acordos de reparação imediatos, incluindo uma generosa doação financeira ao hospital, onde Sofia fora tratada, que Elias articulou como uma necessária multa moral pelos danos causados. Semanas depois, a rua não lembrava em nada o palco de tamanha tensão. O asfalto novo brilhava e o acesso para ambulâncias estava livre e garantido por novos marcos de sinalização. Sofia voltou para casa após os últimos exames, correndo para os braços de Elias, com uma vitalidade que aquecia a alma do pai solo. Onde antes Marcos insistia em deixar seu monumento à arrogância, agora repousava um pequeno vaso de flores brancas, plantado pelos vizinhos como um símbolo de união. Elias olhou para a filha sorrindo pela calçada segura e sentiu o peso emocional do mundo finalmente deixar seus ombros. Ele aprendera que, embora o ego construa impérios de papel, o respeito ao próximo é a única fundação capaz de resistir ao tempo. A paz, enfim, havia estacionado naquela pequena rua para ficar para sempre, protegida pela força silenciosa de quem nunca desistiu da justiça plena